O Brasil é um Estado laico, não tem religião oficial e oferece liberdade para todas as crenças. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal entrou na justiça contra o diretor do Arquivo Nacional. Ele é acusado de usar o auditório da instituição para promover cultos evangélicos. O Estado é laico. A frase é usada sempre para defender a imparcialidade religiosa dos governos e das instituições públicas no Brasil. Dizer que o Estado é laico é afirmar que o país respeita todas as crenças e respeita também quem não tem crenças. Mas será que utilizar prédios públicos para cultos religiosos fere esse princípio de imparcialidade? Pelas ruas, a opinião é quase sempre a mesma. Qualquer órgão federal, ou estadual, ou municipal, tem que ser livre dentro dos seus, o que consta dentro da Constituição. O espaço é público, patrimônio cultural daqui do Rio de Janeiro. E isso não é certo, não. Vai haver conflitos de interesse, vai haver alguma situação que de repente uma hora vai descaracterizar o patrimônio. Com base no artigo 19 da Constituição, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública contra o diretor-geral do Arquivo Nacional, José Ricardo Marques. Ele é acusado de promover cultos evangélicos semanais no auditório principal da instituição, utilizando os equipamentos do órgão durante as celebrações. Eram feitos semanalmente um culto por semana, um culto, e foram feitos ao todo, então, 8 cultos dentro do auditório. Esse fato viola o princípio do Estado laico, que está no artigo 19 da Constituição brasileira, que determina que o Estado brasileiro não pode nem favorecer, nem atuar nem para favorecer, nem para prejudicar nenhuma religião. Esse princípio é um princípio importante porque o Estado laico é uma das bases da nossa República. A Constituição Federal assegura ao povo brasileiro o livre exercício de cultos religiosos e a liberdade de crença, mas diz também que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. No caso do Arquivo Nacional, o diretor chegou a utilizar, além do auditório, os serviços de um funcionário durante as celebrações. Segundo o MPF, isso agrava ainda mais o fato, já que houve custos aos cofres públicos. Antes desse atual diretor, havia as reuniões desse grupo religioso, eram feitas sem nenhum custo para o Estado, numa área livre, embaixo de uma árvore. Quando esse diretor chegou, foi então que foi determinado que essas reuniões passariam a ser feitas no auditório principal, o que viola também a própria finalidade do Arquivo Nacional.